O Império Klingon está em colapso e busca a paz com a Federação. Em uma última missão, Kirk e seus comandados na Enterprise são enviados para escoltar o chanceler Klingon, enquanto uma conspiração faz de tudo para sabotar o processo de paz. Este é Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, a despedida do elenco da série clássica dos cinemas, filme que vamos revisitar agora. Bom, temos aqui o ótimo e tocante Adeus às Aventuras do elenco clássico, né? É um filme brilhante, tem cenas muito interessantes para praticamente todo mundo, o elenco todo está muito bem aqui nesse filme, e uma história que explora um gênero que Star Trek raras vezes abordou, que é do suspense político, né? Uma demonstração muito eloquente da versatilidade da franquia. Não só da versatilidade da franquia, como também da versatilidade de Nicholas Meyer, que volta mais uma vez a participar de um filme de Jornada nas Estrelas. Já seria o terceiro filme com o qual ele se envolvia. Lembrando que em Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, ele dirigiu e escreveu o roteiro, embora não creditado aí na escrita do roteiro. Em Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, ele colaborou com o roteiro também. E em Jornada 6 ele voltaria a dirigir e escrever. Curiosamente, A Terra Desconhecida é o título que ele queria ter dado para o Jornada nas Estrelas 2. Agora, finalmente, nesse final, o estúdio concorda e deixa ele dar esse título, que é uma citação a Shakespeare. No caso, A Terra Desconhecida para Shakespeare era uma referência à morte. Aqui é uma referência ao futuro, é um filme que fala muito da dificuldade que as pessoas podem ter de lidar com as circunstâncias do mundo, né? O mundo em transformação, e de repente as pessoas se sentirem deslocadas num mundo que não é mais o que costumava ser. É um filme muito potente nesse sentido e que explora também elementos de geopolítica da sua época. Né? Ele tem até alguma presciência, né? E é muito inspirado nas circunstâncias da época em que ele foi produzido e se aproveitando também do objetivo de Star Trek de fazer alegoria, né? De trazer mensagens com seus textos. E o que impressiona é a versatilidade do Nicholas Meyer, né? Porque você pega Jornada 2, era um filme de guerra, era uma batalha naval no espaço. Aí você pega Jornada 4, é uma coisa completamente diferente, é uma comédia de aventura com viagem no tempo, ficção científica, é uma coisa totalmente diferente. E aqui de novo, em Jornada 6, você tem outra coisa completamente diferente, esse thriller político, com conspirações, mistério, assassinatos, é uma pegada muito diferente, e em todas as três um sucesso extraordinário, né? Mostrando realmente a sensibilidade desse escritor e diretor nas colaborações que ele teve com Star Trek, que basicamente são consideradas as três melhores entradas aí na cinesérie do ponto de vista dos filmes clássicos, são Jornada 2, Jornada 4 e Jornada 6. Acho que não há muita controvérsia com relação a isso. Mas o filme não começou com o Nicholas Meyer. O filme começa com o fracasso de público e crítica de Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira. Depois desse tropeço, o filme mal se pagou, a Paramount decidiu procurar o produtor Harvey Bennett e falar para ele, ó, escuta, a gente quer fazer um próximo filme, sim, mas a gente quer que seja mais barato que os anteriores. Não dá para custar a mesma coisa que, né, ou custar mais caro do que o que a gente já está gastando, porque da última vez a gente quase ficou no prejuízo. Então tem que ser mais barato. Bom, para resolver isso, Harvey Bennett, que era um especialista nisso, lembremos que quando ele foi contratado em 1980 para cuidar dos filmes de Jornada nas Estrelas, o discurso era mais ou menos o mesmo. Tipo, gastamos uma fortuna com Jornada nas Estrelas 1. Você consegue fazer um filme mais barato que tem uma boa bilheteria? E o Harvey Bennett mostrou realmente estar à altura disso. O estúdio mais uma vez o procura com essa mentalidade e ele decide revisitar uma ideia que chegou a ser proposta durante a pré-produção de Jornada nas Estrelas 4, quando o William Shatner ameaçou de repente não voltar para o filme. O Ralph Winter, que era um produtor, tinha proposto a ideia de fazer uma prequela, né, um prelúdio da série clássica que contasse a primeira aventura de Kirk e Spock ainda na academia da Frota Estelar. Então, Harvey Bennett decide
trabalhar nesse conceito, que ele apresenta para Paramount com alguma coisa parecida com o Top Gun no espaço, que certamente teria apelo com o estúdio, afinal de contas, Top Gun era um sucesso muito recente, então, da Paramount. E ele passa a escrever um roteiro chamado The Academy Years. Ele escreve esse roteiro em parceria com o David Lowery, que foi o roteirista de Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira. Os dois se emparceram, escrevem esse roteiro, que começa ali com o McCoy contando de como ele conheceu o Kirk e o Spock quando foi falar com um grupo de formandos da academia. O roteiro explorava a juventude do Kirk e do Spock, seu primeiro encontro com o McCoy e com o Scott, e tinha uma aventura ali contra um vilão, trazendo também informações sobre o pai do Kirk, George, que teria sido um piloto que havia desaparecido e foi presumido morto durante um experimento de dobra envolvendo o Scott. É engraçado citar todos esses elementos porque eles vão soar familiares para quem se lembrar de Star Trek 2009. Né, o filme do J.J. Abrams tem essa coisa de Kirk e Spock jovens se conhecendo na academia, tem um papel importante do George Kirk, o pai do Kirk, se sacrificando, né, e tem até também uma menção ao experimento de dobra envolvendo o Scott. Então assim, não quero dizer que aconteceu, mas talvez os roteiristas do Star Trek 2009 conhecessem alguns dos elementos dessa proposta feita aqui para ser o sexto filme de Jornada. O estúdio, por outro lado, leu o roteiro e falou: olha, não é bem isso que a gente quer, a gente ainda quer um filme com o elenco clássico e não com atores mais jovens. Afinal de contas, nós estamos planejando esse filme para celebrar os 25 anos de Star Trek. Seria muito estranho celebrar os 25 anos dispensando os atores responsáveis pelo sucesso de 25 anos da franquia, né? O Bennett tentou acomodar o desejo do estúdio, reescrevendo o roteiro para incluir pontas ali do William Shatner, do Leonard Nimoy, mas a solução simplesmente não agradou. O estúdio decidiu: não, nós queremos realmente um filme com um elenco clássico. E aí o Bennett basicamente jogou a toalha. Ele falou: bom, esse era o filme que eu queria fazer, vocês não querem fazer esse filme, então tô indo embora, por falta de adeus, até logo. E saiu fora, foi embora. E nisso o estúdio ficou num limbo, né? Falou: bom, e agora, né? O que nós vamos fazer? Nesse limbo, um dos que propuseram uma história pro que poderia ser Jornada 6 foi o Walter Koenig, o ator do Chekhov, que também era escritor, e ele chegou a propor uma história chamada In Flanders Fields, que envolvia os Romulanos se unindo à Federação e travando guerra com os Klingons. Se fosse só isso, tudo bem. Mas o problema é que o filme mostrava assim, toda a tripulação da Enterprise estava aposentada, menos o Spock, e a tripulação teria que voltar à ação porque o Spock tinha sido capturado. Então ia resgatar o Vulcano e a equipe dele, que tinha sido capturada por alienígenas monstruosos, meio parecido com os vermes e tal. E no fim do filme morreriam todos os personagens, menos o Spock e o McCoy. Agora você imagina comemorar os 25 anos de Star Trek matando todos os personagens, né? Não ia dar muito certo. Essa proposta aí é só uma curiosidade, porque nunca avançou, né? O que avançou de fato foi o estúdio, o chefe do estúdio, o Frank Mancuso, procurar Leonard Nimoy em meados de 1990 e falar para ele: ó, escuta, você não pode pensar aí numa história para ser o canto do cisne aí do elenco clássico, a última aventura do elenco da série clássica? E ele, ato contínuo, foi conversar com o Nicholas Meyer, né? Parceiro tão importante da franquia, teve um papel importante em Jornada 4, filme que o Nimoy dirigiu e que ele teve mais autonomia para fazer as coisas do jeito dele. E os dois juntos começaram a pensar no que poderia ser essa história, né? E refletindo sobre os eventos da época, a situação geopolítica, a queda recente do Muro de Berlim, o que viria a ser o colapso da União Soviética, o acidente de Chernobyl, tudo isso estava no ambiente daquela época, né? E o Nimoy lembrou que os Klingons sempre serviram como um paralelo dos russos. Enquanto a Federação seriam os americanos, os Klingons seriam os russos, em alegorias feitas na série clássica para comentar a Guerra Fria. E aqui eles
tem essa ideia de falar, bom, e se a gente fizer uma história em torno disso, né? Em torno da queda do muro, a Federação e os Klingons finalmente estão se entendendo, e o que aconteceria nesse mundo, e isso motivado por uma versão espacial de Chernobyl, né, que acabou sendo a explosão da Lua Praxis. O Meyer rapidamente, com essa sugestão de pegar a deixa geopolítica, sacou como construir a história. Ele e o Nimoy acertaram os detalhes de como a tripulação da Enterprise estaria envolvida nesses eventos aí cruciais. Só que o que eles não sabiam é que o estúdio havia contratado 2 escritores para fazer esse roteiro. E eles tiveram que trabalhar com esses escritores. Então o Lawrence Konner e o Mark Rosenthal, contratados à revelia do Nimoy, à revelia do Nicholas Meyer, acabaram fazendo uma primeira versão dessa história, né, criada pelo Nimoy e pelo Meyer. Só que o roteiro deles foi basicamente rejeitado, considerado muito ruim, e o Meyer decidiu que ele ia ter que reescrever do zero, e aí convidou um amigo dele, o Danny Martin Flynn, que estava na época confrontando um câncer, uma situação de saúde muito difícil, e ele falou, vamos escrever juntos. E foi curioso que o processo de escrita foi inusitado, porque eles estavam um em cada lado do Oceano Atlântico. Um deles estava na Europa, o outro estava em Los Angeles, e eles escreviam por e-mail, escreviam uma parte do roteiro, mandava para o outro dava uma mexida, aí depois o outro mandava um pedaço, cada um no seu fuso horário, e iam trocando o texto assim, e eu digo inusitado porque hoje em dia seria uma coisa absolutamente natural, mas naquela época, 1990, e-mail não era exatamente uma coisa comum, era uma coisa rara, a internet ainda não estava disseminada, então eles foram meio que pioneiros e precursores aí, escrevendo à distância em parceria. No final das contas, embora o roteiro que tenha ido para o filme seja do Meyer e do Flynn, o Konner e o Rosenthal ganharam crédito depois de uma arbitragem do sindicato dos roteiristas. Dizem Nimoy e Meyer que nada do roteiro deles foi aproveitado, mas a arbitragem decidiu que eles deveriam ter crédito, então eles também são creditados no filme, embora o texto do filme não tenha sido escrito por eles. Aí restava decidir quem ia dirigir esse filme. Foi a esposa do Nicholas Meyer que sugeriu que, além de escrever, ele poderia dirigir. E foi uma solução que agradou a todo mundo, principalmente ao Leonard Nimoy, que estava muito preocupado em não criar mais atritos com o Shatner. Afinal de contas, o Nimoy já havia dirigido 2 filmes de jornada, o Shatner havia dirigido o último filme de jornada que não tinha ido bem. Se o Nimoy assumisse a cadeira de diretor mais uma vez, ia causar ruído, ia causar atrito. Então, foi uma medida de boa vizinhança trazer o Nicholas Meyer para dirigir, né, um diretor talentosíssimo, certamente entregaria um ótimo trabalho e evitaria esse conflito entre as 2 estrelas, o Leonard Nimoy e o William Shatner. Além disso, haveria a escalação, né, de atores para o elenco secundário, para o elenco convidado, e atores muito bacanas foram trazidos para esse filme, né? Então temos aí o inesquecível General Shang, interpretado pelo Christopher Plummer, colega de teatro do William Shatner, canadense como ele, e conhecido por muitos filmes, dentre eles o famoso A Noviça Rebelde, né? Filme, por sinal, do Robert Wise, o diretor de Jornada nas Estrelas do filme, e ele fazia o Capitão Von Trapp, né, o Christopher Plummer, e aqui ele volta como esse Klingon que cita Shakespeare, está envolvido numa conspiração e tudo mais. É um personagem delicioso que ele interpreta, né? E temos também a volta do David Warner fazendo o chanceler Gorkon. David Warner, que já havia participado de Jornada 5, ali com um papelzinho pequenininho, né, como o St. John Talbot, o representante da Federação lá em Nimbus 3, aqui ele volta com um papel mais significativo como chanceler Gorkon e vai muito bem. Esses atores elevam ainda mais a qualidade da produção, que tem a assinatura de Leonard Nimoy como produtor executivo, né, por ter ajudado aí a conceber o filme, a conduzir todo esse processo, trazer o Nicholas Meyer para dirigir, bolar a história. Ele recebe esse crédito como produtor executivo.
A versão original do roteiro, ela tinha um prólogo que acabou sendo descartado por uma questão de custo, mas era um prólogo que mostrava cada membro do elenco original lidando ali com a sua aposentadoria. Né? Antes de serem chamados para essa última missão, eles estavam todos já fora da Frota Estelar, cada um com a sua atividade, e aí tem uma sequência muito interessante, né, que mostraria, por exemplo, o Spock interpretando uma versão vulcana de Hamlet, como um ator. Já o Sulu era motorista de táxi numa metrópole super populosa. O Kirk teria se casado com a Carol Marcos. O McCoy apareceria bêbado num jantar de médicos. O Scott estaria ensinando engenharia na academia e supervisionando o resgate da ave de rapina, Klingon, que mergulhou lá na Baía de São Francisco em Jornada nas Estrelas a volta para casa. A Uhura seria apresentadora de um programa de rádio. E o Chekhov estaria jogando xadrez em um clube. Numa reescrita, eles decidiram passar o Sulu para capitão, que de certa forma era uma coisa que era uma demanda do George Takei e algo que havia sido previsto já desde Jornada nas Estrelas 2. Né? Havia uma cena em Jornada nas Estrelas 2 em que o Sulu estava prestes a deixar a Enterprise para assumir a capitania. E essa cena foi cortada e desde então o George Takei queria ser promovido a capitão, e isso nunca acontecia. Finalmente nesse sexto filme as coisas se encaixaram bem, né? E ele pôde se tornar o capitão, e de início ele seria o responsável por reunir a velha tripulação. Acabou no filme que foi concluído não sendo assim. Ele passou a ter um papel importante na trama, mas não para reunir a tripulação, e sim para observar lá primeiro a tragédia de Praxis, e depois tentar resgatar o Kirk e o McCoy presos em Hurapent, e por fim ajudando na batalha final ali contra a ave de rapina do Chang. Mas esse segmento, todo esse prólogo aí grande que mostraria todos os personagens aí fora do seu elemento, né, fora da Frota Estelar, acabou cortado porque o custo das locações exóticas que seriam necessárias para gravar as sequências tornava ele proibitivo. Né? O Martin Flynn chegou a dizer que o orçamento precisaria ser de 50 milhões de dólares para fazer essa sequência. E a Paramount não estava disposta a gastar mais de 30 milhões de dólares, tendo em vista o desempenho fraco de Jornada nas Estrelas 5. Foi uma queda de braço ali durante bons 2 meses para alinhar o orçamento com o roteiro, né? Fazer o roteiro caber dentro do orçamento. Para que isso acontecesse, por exemplo, William Shatner, Leonard Nimoy e DeForest Kelley tiveram que aceitar uma redução do cachê. Então o salário foi reduzido e complementado por eventuais lucros obtidos com a bilheteria. Né? Assim, se desse muito certo, todo mundo ficava feliz. Se desse muito errado, o estúdio não teria prejuízo. Eles concordaram com essa redução e foi o que viabilizou o filme. Mas foram 2 meses de disputa aí para alinhar tudo isso aí. Outra coisa que originalmente o roteiro previa, que acabou sendo mudada, e ainda bem que foi mudada, é que a pupila do Spock, que se revelaria uma traidora, seria a Saavik, e não a Valeris. Agora, você imagina a tristeza que seria ver uma personagem que a gente acabou se afeiçoando, né, ao longo dos filmes, como a Saavik, ser a grande traidora. Do ponto de vista dramático, do sofrimento do Spock, acho que seria potente, mas muito frustrante. E quem mais se opôs a isso foi o Gene Roddenberry. Naquela época ele já estava bem doente, já estava muito mal de saúde, e ele, para variar, odiou o roteiro, fez uma tonelada de críticas, repudiou o tom militarista do filme, reclamou da agressividade dos personagens nas suas atitudes preconceituosas com os Klingons, e não gostava de jeito nenhum daquele uso da Saavik. Curiosamente, uma personagem que não foi nem ele que criou, mas ele não gostava do uso da Saavik daquela maneira. Na maior parte dessas observações que ele fez, ele não foi ouvido como era a praxe. Mas no caso da Saavik, eles decidiram trocar a personagem pela Valeris e o papel coube a Kim Cattrall, uma atriz que acabaria ficando muito, muito famosa, com grande projeção por conta da sua atuação na série Sex and the City. Então a Kim Cattrall vem para compor esse elenco, também faz um ótimo papel e salva a reputação da Saavik, se tornando essa nova pupila do Spock,
que acaba o traindo, né, e se envolvendo nessa conspiração entre federados e Klingons para sabotar o processo de paz. As filmagens foram começadas em 16 de abril e encerradas em 27 de setembro de 91. Agora você imagina, fechar as filmagens em setembro de 91 com o plano de lançar o filme até o fim do ano, para comemorar os 25 anos da franquia. Foi isso que de fato aconteceu, mas tudo muito, muito, muito apertado, né? Quer dizer, um orçamento limitado, efeitos visuais limitados. Uma das pequenas extravagâncias do filme, e um gasto a mais, foi a gravação com uma segunda unidade de cenas aéreas em geleiras do Alasca, para retratar o cenário desolador ali de Hurapente. Quando a gente vê o Kirk, o McCoy e a Marty andando pequenininhos assim no cenário desolador e tal, aquelas cenas foram filmadas no Alasca de fato, e claro, as pessoas que estão lá, as pessoinhas, são dublês, não são pessoas, não são os atores de verdade, né? Os atores mesmo filmaram tudo em estúdio, então sempre que você tem um close, você pode saber que foi em estúdio que foi gravado. Ninguém ia pegar o DeForest Kelley com 72 anos e levar para o frio do Alasca para gravar uma cena no meio de uma nevasca, né? Então, naturalmente, eles filmaram em estúdio todas as cenas com os atores, mas tem esse charminho aí com as cenas aéreas. A prisão, por sua vez, né, de Hurapente, ali, o ambiente subterrâneo, foi filmado em cavernas reais de Griffith Park, no Bronson Canyon, ali perto de Los Angeles. Uma ambientação muito popularizada pelo cinema e pela televisão, inclusive por ter sido usada para ser a Batcaverna na série Batman dos anos 60. Né? Essas cavernas já foram usadas diversas vezes em Star Trek também, em séries, em filmes, e aqui ela aparece como o ambiente ali de Hurapente. E a conferência de Kittomer foi filmada no Brandeis Bardin Institute, em Simi Valley, Califórnia. Né? Então também uma locação, uma quantidade relativamente grande aí de filmagens em locação que valoriza o filme. Em compensação, quando estávamos dentro da Enterprise, dentro das naves, muita reciclagem para economizar. Então, muitos cenários que eram da produção da série A Nova Geração, que estava em andamento naquela época, foram usados para o filme. Então, os aposentos do Data se transformaram nos aposentos do Spock e do Kirk. A sala de transporte era a mesma da Enterprise D, só uma redecoração ali. A engenharia, que é vista muito brevemente aqui no filme, ela também é a engenharia da Enterprise D. A cozinha era o escritório da Diana Troy. A sala de jantar era a sala de observação da Enterprise D. O gabinete do presidente da federação era o bar panorâmico da Enterprise D. A ponte de Excelsior era a mesma da Enterprise A, mas com consoles tirados da ponte de batalha da Enterprise D para dar uma aparência mais moderna aí. E a maioria dos efeitos visuais desse filme foram produzidos pela Industrial Light and Magic, que volta a Jornada nas Estrelas depois do hiato, né? Ela saiu em Jornada 5, foi aquela catástrofe com efeitos visuais de segunda linha, mas ela volta aqui para entregar cenas muito importantes, inclusive as cenas da batalha final, são responsabilidade da Industrial Light and Magic, e ela entrega muito bem, mas ela não fez todas as cenas de efeitos visuais do filme. Isso porque, para economizar, o estúdio resolveu, para algumas delas, com menor complexidade ou com uma característica específica, contratar outras empresas. Então, por exemplo, as cenas em gravidade zero dentro da nave Klingon, que tem o sangue flutuando e tal, elas foram feitas pela Pacific Data Images, e as tomadas com phasers e teletransportes, esses efeitos mais convencionais de Star Trek, foram geradas pela Visual Concept Engineering, que era uma empresa derivada da ILM, foi gestada ali, digamos, incubada na ILM, mas era uma empresa independente. Tudo isso para economizar no orçamento e mantê-lo aí sob controle, né? Mas uma coisa interessante de notar nesses efeitos é a presença cada vez maior da computação gráfica. Uma coisa interessante de acompanhar uma franquia como Star Trek, que se estende por décadas, é você ver os avanços tecnológicos na produção cinematográfica se espalhando pela produção, e normalmente de forma pioneira, né? A gente tem que lembrar que a primeira sequência de computação gráfica usada num filme foi justamente a do projeto Gênesis lá em Jornada nas Estrelas 2, A Ilha de Khan.
E aqui a gente vê uma presença maior ainda de computação gráfica, a maior parte dos efeitos ainda com modelos físicos filmados em estúdio, mas tem algumas sequências muito marcantes já com computação gráfica, como por exemplo a explosão de Praxis, né? Aquela onda de choque que passa pela Excelsior e tudo mais, aquilo é gerado por computador, e aquele sangue Klingon flutuando ali em gravidade zero, ou as transformações da Martia, né? Essa camaloide aí que muda de forma e tal. Eles acabaram fazendo boas inovações aí com computação gráfica. Essa era uma tendência que prosseguiria nos filmes seguintes, com cada vez maior conteúdo de computação gráfica, até ser praticamente tudo computação gráfica. Bom, para economizar, também não dava para contratar o Jerry Goldsmith, né? O autor da trilha de Jornada 5, consagrado compositor de trilhas de Jornada nas Estrelas, mas que ficaria caro demais para esse filme. Então o Nicholas Meyer acabou recrutando um jovem músico, Cliff Eidelman, na época tinha 26 anos, e ele compôs a trilha do filme, uma trilha sombria, uma trilha que pesa bem e orna bem com a história desse filme, né? É legal ver como as trilhas dos filmes elas dialogam com a história, né? A gente tem uma trilha em Jornada 4 mais alegre, mais circense para uma comédia, e aqui uma trilha bem sombria para esse filme de conspiração e assassinato, né? O filme era originalmente programado para ser lançado em 13 de dezembro de 91, nos Estados Unidos, mas acabou chegando uma semana antes, em 6 de dezembro. E o Gene Roddenberry teve uma oportunidade de assistir a uma prévia do filme. Isso 2 dias antes dele morrer, e muito antes da estreia, né? 24 de outubro de 91. E por conta disso, o filme acabou sendo dedicado a ele, né? Tem uma dedicatória para ele, tem uma certa ironia, ele que tinha um certo desconforto, né, com os elementos dos filmes, perdeu o controle sobre a franquia, mas é inegável que são os personagens dele, é a criação dele, e acho que está muito bem homenageado. Por sinal, também homenageado no episódio duplo Unification da 5ª temporada de A Nova Geração, daquela mesma época, um dos elementos de promoção cruzada entre a Nova Geração e a Terra Desconhecida. Eles criaram alguns elementos para trazer público da TV para o cinema e do cinema para a TV. Então, no cinema, o Michael Dorn, que na TV interpretava o Klingon Worf, faz aqui um ancestral do Klingon como um advogado do Kirk. E o Leonard Nimoy fecha contrato para aparecer como Spock em 2 episódios, aí no episódio duplo Unification de A Nova Geração. E dessa forma, assim, criar uma sinergia entre cinema e TV. Desnecessário dizer que o sucesso foi grande, né? Comparado com Jornada 5, Jornada 6 foi muito melhor, tanto na crítica quanto na bilheteria. A bilheteria arrecadou 75 milhões nos Estados Unidos e 97 milhões no mundo inteiro, cobrindo com alguma folga aí o custo de produção e gerando lucro para o estúdio. E com relação à crítica, foi indicado a 2 Oscars e também os Oscars de maquiagem e edição de efeitos sonoros, não ganhou nenhum, mas foi indicado, e ganhou o prêmio Saturn de melhor filme de ficção científica, uma honraria que só ele, dentre todos os filmes da série clássica, recebeu. Esse filme, ele desde o primeiro lançamento ele é praticamente igual. Tem uma versão do diretor, mas com pouquíssimas modificações, que já foram introduzidas já no lançamento em home video. Algumas cenas com René Auberjonois, que depois ficaria conhecido como Odo, foram cortadas da versão do cinema, mas o Nicholas Meyer reincorporou ele como o Coronel West, né, na versão do diretor. Essa versão do diretor que sofreu algumas pequenas modificações também quando foi para alta definição em Blu-ray, mas é essencialmente o mesmo filme, o mesmo tocante filme que eu tive a oportunidade de ver no cinema. Foi o primeiro filme de Star Trek que eu vi no cinema e que nos ofereceu essa despedida muito emocionante do elenco da série clássica. Mas claro, outras aventuras ainda estariam pela frente.